Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje estarei falando de mais um conto do livro A Espada do Destino, da saga The Witcher, escrito por Andrei Sapkowski. Hoje abordarei talvez o conto mais triste, mais trágico. Pessoalmente é o que eu considero mais triste dos contos do Sapkowski, e talvez eu diria que também da obra como um todo. De certo modo, a tristeza e tragédia são coisas que acompanham a obra de The Witcher, na maior parte do tempo. Nós não estamos seguros com o fato de não encontrarmos muitas tragédias, mas normalmente é algo mais dado ao barbarismo, é algo mais dado aos malefícios e à crueldade que muitos dos personagens acabam criando, construindo nesse mundo duro e incrivelmente real de The Witcher, que espelha em muitos momentos, situações, o nosso próprio mundo. Mas um pequeno sacrifício ele consegue ser triste de um modo um pouco, eu diria, mais poético. Uma tragédia poética. E é algo que não poderia vestir melhor, né? Ou se refletir, eu diria, melhor a personagem central desse conto, que é a personagem S. Daven, mais conhecida pelo apelido dela, Olhuda, que é uma poetisa, também trovadora, jovem trovadora, né? O conto a descreve como alguém que teria algo em torno de 18 anos, que é muito amiga do Jasker. A tristeza aqui é uma tristeza real, e uma tristeza que em poucos momentos da obra os leitores irão sentir novamente. Ela é pontual. Um pequeno sacrifício eu li algumas vezes. Eu inclusive li novamente porque senti vontade para fazer esse podcast, para me preparar para uma fala, uma oratória um pouco mais sentida, digamos assim. Porque falar desse conto sem estar movido ou mexido por ele é algo que não faz muito sentido. E é algo também que não pode ser feito, porque se nós não estivermos movidos por ele, nós também não conseguiremos perceber algumas coisas que também são únicas nesse conto, além da tristeza fatídica, trágica que ele traz na sua essência. Há algumas coisas que acontecem nesse conto que não vão se acontecer, não vão acontecer outra vez na obra de The Witcher. Primeira coisa, nós vemos Jaskier tratando uma mulher com profundo respeito mesmo. Nós conhecemos o Jaskier e sabemos como ele objetifica as mulheres, o sexo e os relacionamentos. Ele é um canalha, um cafajeste na maior parte do tempo. Mas isso é rompido aqui. A exceção, e a exceção é S. Daven. Na obra como um todo, para além do Geralt, que o Jaskier realmente tem uma aproximação muito forte, né? O Geralt é um grande amigo dele, mas em certo aspecto também é alguém que talvez nós possamos chamar de família do Jaskier, né? A relação deles é muito próxima a esse ponto. E Ciri talvez viria a se juntar a essa família, né? Também pudesse ser considerada parte de uma família que o Jaskier possui. Yennefer nem tanto, porque Yennefer o detesta, não suporta ele, com razão. Mas além de Geralt e Ciri, S. Daven talvez seja a personagem que também
seja parte de um grupo de pessoas as quais no caso são dignas de serem chamadas e percebidas como família do Jasker. Mas no caso não é algo que parte deles para o Jasker, mas é algo que parte do Jasker para ela. Ele a vê como uma pequena, uma trovadora mais jovem. Ele tem profunda admiração por ela. Tem aqueles rivalismos, né, que são recorrentes e perceptíveis na profissão de trovador, né, eles rivalizam e disputam muito uns contra os outros. Mas nós notamos que o Jasker tem um profundo carinho por ela e também admiração. É como se a S. Davin fosse, em certo aspecto, uma irmãzinha do Jasker. Isso é único na obra. Nós não vamos, em momento algum, ter essa sensação e perceber isso com outros personagens. É único aqui. Ele, ao mesmo tempo, se relacionando com uma mulher sem interesse sexual, é um ponto. E o segundo ponto é esse olhar quase fraternal, né, de um irmãozão em relação a S. E no fim do conto, é claro, nós iremos ver o Jasker mal, muito triste, devastado, né? Quando o Sapkowski nos revela qual é a história real da balada que ele escreveu para os acontecimentos deste conto aqui. E a história real que ele nunca publicou. Como sempre, ele publicou apenas a versão idealizada, fantástica, né? Florida, inventada, para o seu público. Porque o que o povo deseja, né? O seu público deseja, não é a realidade, e sim um analgésico para ela. Então, são coisas categóricas que vocês não vão encontrar em lugar algum na saga de The Witcher de novo. Jasker, tendo profundo respeito por uma mulher, enquanto ser humano, ele tendo uma relação cuidadosa, afetuosa, em sentido protetor em relação a uma pessoa, como se a S fosse uma irmãzinha dele, e ele realmente purgando muito fortemente por uma pessoa, a perda de uma pessoa, que é o que ele faz no desfecho trágico e realmente de partir o coração, que é o fim, a revelação final de um pequeno sacrifício. Outro ponto, que é também único em The Witcher e vocês não vão encontrar novamente, é em relação a uma personagem que seja íntegra a tal ponto que se torna complicado, se torna difícil, muito complicado mesmo nós encontrarmos qualquer coisa para questioná-la. Nós podemos talvez tentar dizer que a S foi ingênua, ou que ela não era muito madura por causa da idade, que ela não sabia o que estava fazendo, que ela deixou-se levar pela paixonite, pelo Geralt, pela forma que os acontecimentos se deram, pela forma que ela deixou-se envolver. Mas a S não é estúpida, né? Embora ela seja jovem, ela não é estúpida e é uma trovadora, né? Ela tem um pouco de experiência de vida. E a maneira, inclusive, que ela fala, se prostra diante de um regente, um monarca, como ela fez ao defender o Geralt, também mostra a personalidade, né? Um certo espírito destemido, embora também estúpido, porque ela poderia ter morrido por ter desafiado a Glóval, né? Um regente daquele jeito. Embora ela não estivesse dizendo nenhuma mentira, deixo bem claro, né? Mas o que falta de tato nela não falta em relação à inteligência.
né, a percepção daquilo que a rodeia. A olhuda, embora utilize um olho só, porque o outro fica coberto pela mecha de cabelo dela, né, os olhos azuis, azuis escuros, né, belos olhos azuis escuros que ela possui, embora um fique sempre coberto pela cabeleira loira, não quer dizer que ela não observe muito bem o que acontece ao redor dela. Então ela é uma personagem que tem certa consciência, embora seja impulsiva e, como ela mesma diz, né, incapaz de evitar comunicar os seus sentimentos, né, ser transparente em relação a eles. Ela diz o que ela pensa. É difícil colocar censura nela. Então ela é um pouco impulsiva, né, talvez, se nós possamos dizer alguma coisa ruim relacionada a ela, alguma crítica relacionada a ela seja nesse sentido. Mas fora isso, nós não percebemos nenhum desvio, nenhuma corrupção moral na personagem de S.W. Nada. A ficha dela é totalmente limpa, moralmente falando. Em termos de valor, de moral, não dá para criticar a S em nenhum aspecto. Qual outro personagem de The Witcher que nós poderíamos dizer o mesmo? Não há. Todos eles são questionáveis. E todos eles pisam na bola e de maneiras medonhas em algum momento, em virtude de várias situações. É claro que não dá para comparar os personagens de The Witcher, grande parte deles, com os grandes antagonistas tiranos da obra, como o Emir e o Vilgefortz. Não se trata disso. Mas eles têm problemas também, e condutas muito questionáveis, né, durante o decorrer da obra. E o Sapkowski faz isso para manter sempre, né, uma sensação, né, de que eles são falíveis, que eles são seres humanos também. Eles não são perfeitos, porque a obra em si não é uma obra de idealização, não é uma obra de fantasia disneylesca. Aqui não é o Walt Disney adaptando contos dos irmãos Grimm. Aqui é Andrei Sapkowski e fazendo uma descrição, né, uma condução de uma fantasia bastante realista e colada na realidade. E seres humanos são falíveis e dificilmente nós não encontramos algum ser humano, né, alguma pessoa que não tenha pisado na bola ou feito algo ruim em algum momento. Todos nós cometemos erros e temos nossos próprios pecados. E isso é bem retratado na obra de The Witcher. Alguns excessos, né, injustiças, vaidades e orgulhos, até mesmo crueldade, até mesmo ira, raiva, cólera, em virtude de frustrações, né, sendo descontadas em pessoas inocentes. Basta pensar na época, né, que a Cirilla se uniu ao bando dos ratos. Não há personagens que não sejam questionáveis em The Witcher. E eu estou falando do sentido moral. Né? S.W. talvez seja a exceção. Ela é de uma integridade, de um caráter, né, assim, irretocável. Ela é uma pessoa que queremos ter por amiga, que queremos ter ao nosso redor. Um tipo de pessoa que a gente quer conviver. Isso dói quando nós, no final do conto, nos damos conta, né, lemos o que acontece com ela. Machuca, porque nos vem à mente, né, de que dentre todas as pessoas e dentre todos os personagens que fazem parte da obra de The Witcher, talvez ela seja aquela que menos merecia isso. Mas novamente é o Sapkowski esfregando a realidade na nossa cara. Quando ele faz isso, né, quando ele relata aquele momento trágico com ela, ele está dando algumas mensagens, ele está querendo dizer algumas coisas. Mas daqui a pouco eu falo um pouco melhor, mais direcionado a isso. Mas enfim, em termos de caráter e de maneira de se portar
em relação aos outros, nível de empatia. Não há outro personagem como S. Darwin. Normalmente, quando as pessoas falam da S ou se lembram da S, é esperado, e é algo que acontece muito, né? Nós vemos acontecer muito, é que os leitores fazem comparativos entre a S e as feiticeiras, para analisar caráteres, né? Entre ela e as feiticeiras, analisam as personagens femininas, né, da obra, colocando elas em um lugar pejorativo, né? Muitas delas merecem realmente, e comparam ela com a S, para mostrar que a S é a única mulher, em tese, que presta na obra de Dwight. Questionável, tá? Não necessariamente eu concordo com isso, que a S seja a única que preste. Mas a S, de fato, é a personagem mais moralmente limpa, digamos assim, na obra de The Witcher. Mas eu tiro o traço do gênero aí, não só entre as mulheres, também entre os homens. É difícil criticar a S. É difícil não gostar da S, da bússola moral que ela possui. E esse também é um ponto marcante, porque ela é a personagem, no caso, que destoa dos demais. E esse é outro ponto que na obra nós veremos aqui apenas uma vez. Aqui, algo específico desse conto. Né? Em relação a essa, tem mais uma coisa que ela apresenta, que também não irá acontecer novamente em The Witcher. É o fato dela ter defendido o Geralt, colocando a sua própria vida em risco daquela forma. Por tê-lo, ela conheceu o Geralt por poucos dias, né? Ela esteve com ele por poucos dias. Ela não teve uma história tão grande com ele como teve a Yennefer, como teve a Cirilla, ou o Vesemir, ou outro personagem mais marcante, mais próximo dele. Não, né? A atriz não foi o mesmo contato. E por pouco ela fez aquilo, porque ela ela não tem papas na língua, né? Ela é impulsiva de fato. Mas ela fez, ela defendeu, ela fez o certo, né? Algo moralmente certo. Defendeu o Geralt, subvertendo aquela total insegurança que ele possui, né, em relação às pessoas verem ele como mutante ou se interessarem por ele como mutante. Defender o Geralt daquele jeito, com com aquele calor, né, com aquela efervescência, estar por ele realmente, como a mãe que ele nunca teve, nunca esteve, como a mãe que ele procura em uma mulher, né, nos relacionamentos amorosos dele, nunca estará. Isso nunca aconteceu na obra, fora aqui. Apenas a S defende o Geralt desse jeito, como nós vemos acontecer aqui em um pequeno sacrifício. Ninguém vai defender o Geralt desse jeito, com tamanho ímpeto, com tamanha convicção. Ela se apaixonou por ele, mas é algo muito verdadeiro que parte dela, dos sentimentos dela. Por mais que seja algo precipitado, algo que claramente irá machucar a ela, porque ele não, as maiores consequências não serão as dele, serão as dela. Ela é a que mais tem a perder com tudo isso. Algo que o Geralt não devia ter feito foi tê-la beijado naquela noite, porque isso poderia trazer marcas muito pesadas, né? Fardos muito pesados para ela poder, para ela ter que cuidar depois, né? Curar depois, pesos sobre ela. Mas aconteceu, né? Mas assim, quem tinha mais a perder na situação sempre foi ela. Ela é a única aqui que tem algo a perder realmente, porque o Geralt nunca chegou a se envolver de fato com ela. Dá um pouco de carinho, amor e retribuição a ela e os sentimentos dela é o que ele chama de pequeno sacrifício. Algo, na verdade, que aparece primeiramente com a sereia Shinaz, que deseja um pequeno sacrifício do príncipe Agloval.
um tipo de reciprocidade para que ela de fato dê a ele, né, o que ele deseja. Na sua mão. Esteja com ele, seja sua rainha. Que ele faça e abra mão minimamente de algo por ela. Shinaz traz o conceito aqui do conto, o pequeno sacrifício, e depois, como é normal durante os textos de Sapkowski, esse pequeno conceito vai sendo trabalhado em outros momentos, em outros aspectos, no decorrer da narrativa. Mas mesmo sendo a única prejudicada, a real prejudicada da história, e não é também algo que a S não soubesse, ela sabia. Ela sabia da história do Geralt, ela sabia da existência da Yennefer, ela sabia. Mesmo assim, ela decide estar com ele e defendê-lo daquela maneira, se arriscar por ele. É algo bastante genuíno, realmente genuíno. É uma das poucas vezes que também nós não vemos uma ação em relação ao Geralt sendo feita sem interesses escusos ou esperando repercussões positivas, né? Não, a S não fez isso esperando alguma coisa em troca, ou achando que ao fazê-lo ele iria ficar com ela para sempre, que ele iria esquecer a Yennefer e teria uma vida com ela. Não, ela não é ingênua a esse ponto. Ela fez porque ela gosta dele, porque ela achou que era o certo a fazer, e por isso ela desafiou a Global. Por isso ela o defendeu daquele jeito, colocando, inclusive, a integridade dela em risco. Isso não vai acontecer de novo em The Witcher. Não há nenhum personagem que vai arriscar a ter uma atitude dessa e defender o Geralt desse jeito, como a S. Daven fez aqui. Também entra aí em algo, né, de aspecto único e que apenas existe, foi demonstrado neste conto aqui. Um outro ponto único. O mar. Os gamers acompanham o mar com maior frequência do que, certamente, os leitores acompanharam durante a leitura da obra. O mar é algo desconhecido para nós, seres humanos. Nós não sabemos exatamente tudo o que existe no oceano. Nós, seres humanos aqui do planeta Terra. É um mundo muito mais desconhecido do que conhecido para nós. O ser humano já destruiu praticamente todo o mundo não aquático, já desbravou cada centímetro dele, mas o oceano, em grande parte, ainda é um mistério, né? Um mundo que ainda não foi tocado, corrompido pela ação humana. Sapkowski, como sempre espelha a sua fantasia na realidade, no nosso mundo, também faz isso aqui em um pequeno sacrifício. Ele continua com, com essas constatações, né? Uma narrativa onde o mundo aquático de The Witcher também é virgem. E o combate com criaturas marinhas, né, com seres de um mundo aquático, de uma cultura diferente, desconhecida. Um pequeno sacrifício também é um conto onde esse momento é representado, o mar é convocado para trazer alguma coisa que ilustre o ofício de bruxo em ação nele, mas também é algo que não vai acontecer. Dessa forma aqui novamente. Também é um ponto único. O que eu acho interessante em Um Pequeno Sacrifício, a forma como ele retrata o mar, é que desde a primeira leitura, desde a primeira vez que eu peguei o conto para ler, a maneira de descrever, né, a água baixando, a escadaria se revelando, o sino que vem nas profundezas do oceano,
É como se eu estivesse lendo uma descrição de um conto Lovecraftiano. Sim, do H.P. Lovecraft. Já que a ficção dele, né, toca muito nesses aspectos, no mar, no desconhecimento desse mundo submerso, escuro, imerso na escuridão. Como o Lovecraft lidava muito com o desconhecido, o mar acabou ocupando grande parte da obra, da literatura dele. E a maneira como o Sapkowski apresenta, né, os seres aquáticos aqui, inclusive narrando a arquitetura, né, da cidade, supostamente da cidade submersa, é bem Lovecraftiana. Eu tenho bastante essa sensação, sempre quando eu leio Um Pequeno Sacrifício. Além da Shinaz, da sereia, o resto é bastante desconhecido, oculto, e também representa uma certa, como eu posso dizer, um horror, né, que se esconde nas profundezas. Ou se não um horror, uma ameaça. Tem algo de Lovecraftiano aqui. Embora o que acontece de fato, né, não seja a representação de algo monstruoso, que é o que acontece na obra de Lovecraft. O que está nas profundezas, os grandes antigos ou as criaturas marítimas, né, elas são realmente malignas. Ou no caso, né, o conceito de maligno, de bom e mal, não existe necessariamente na cultura ou na psique delas. É um conceito humano. Mas, de certa forma, o contato humano com elas tem algo do enlouquecedor, né, da ameaça. Há um temor, uma aura pesada no ar. Não é o que acontece aqui. Na verdade, nós vemos o povo marinho se colocando como uma atitude de defesa, de preservação, né, da sua espécie, da sua cultura, visto que os humanos, xenófobos como são, né, tendem a destruir tudo o que está acima, a espantar todas as raças, né, e aniquilá-las por causa das diferenças. Nós vemos aqui uma postura de defesa, né, daquilo que é deles, e não necessariamente eles podem ser, digamos, considerados monstros por isso. Que inclusive é uma atitude, é uma maneira de leitura que o Geralt faz, inclusive, quando ele está selecionando, né, o seu trabalho e decidindo qual monstro ele irá caçar. Ele não aceita, inclusive, né, o cargo de capitão da guarda do príncipe depois, também em virtude disso. Né. Ele está pobre, né, o Jaskier e ele, como vocês acompanham no conto, não comem há muito tempo, né, estão passando literalmente fome, o que é bastante comum e recorrente, mas ele não aceita o cargo de capitão para lidar com essas criaturas, também em virtude disso, porque a moral do Geralt, né, eu já falei sobre ela em alguns momentos, que tem a moral do bruxo e a moral do Geralt. As duas convivem e se diferenciam em alguns momentos. Mas a moral do Geralt, né, não faria aceitar esse tipo de serviço, porque ele não vê os seres aquáticos como monstros, como uma ameaça. Eles não são uma ameaça. Eles são algo muito semelhante, por exemplo, a uma tribo indígena que está tentando, né, se defender de uma ameaça externa. Eles são como os índios no Brasil, antes da chegada dos portugueses, espanhóis. É uma espécie tentando sobreviver, né, fazendo a defesa do seu território, daquilo que é seu, da sua cultura. Então eles não são monstros de maneira nenhuma. Mas enfim, esse aspecto, né, aquático, né, essa representação aquática no mundo de The Witch é muito rara na obra. E esse também é um aspecto único deste conto aqui. Eu enumerei 4 coisas, né, na verdade 4 ou 5, que se nós levarmos em consideração, é algo que definitivamente faz desse conto aqui um conto muito rico,
né, importante na obra, porque ele foge completamente de uma forma de representação mais cotidiana, corriqueira. Ele foge de uma naturalidade, né, na forma de representação, de condução e de organização estrutural política da obra como um todo. Ele é muito diferente, ele é exótico. The Witch é uma obra exótica, mas esse conto, Um Pequeno Sacrifício, é o exótico do exótico. Ele é exótico, inclusive, para uma obra como The Witcher. Ele tem muitos aspectos que nós não veremos novamente. Então, por isso que ele é um conto muito precioso, né? Porque ele, devido a essas questões, né, esses momentos, ele revela outros lados, né, outras questões relacionadas aos personagens e também em relação ao mundo de The Witcher, que nós comumente, normalmente não vemos, né, a partir da ótica do dia a dia e da personalidade, né, dos personagens centrais mais corriqueiros na obra, como Yennefer, Geralt e Cirilia. O que repete, e sempre vai repetir em The Witcher, né, é a constatação, é a realidade cruel sendo esfregada na nossa cara. E é algo realmente doloroso, né, porque é com S que ela nos é esfregada. Muita gente vai pensar, né, vai cogitar, nossa, por que o Geralt não merece ter alguém como a S? Por que ele não poderia ficar com ela? Né? Ela é a mulher que ele merece. Não, não é. Na verdade, vocês sabem que eu sou crítico do Geralt, né? Quem me escuta sempre quando eu falo sobre The Witcher, algo que eu não gosto de fazer com muita frequência, mas faço algumas vezes, mas quando eu faço, eu sempre toco nesse ponto. Eu não sou um adorador incondicional do Geralt, né? O Geralt tem muitos defeitos, muitos problemas mal resolvidos, muitas chagas, ele faz algumas pessoas sofrerem por causa delas. Aqui em Um Pequeno Sacrifício ele é até muito íntegro, né? Ele não joga sujo, ele não engana a S. Ele já fez isso algumas vezes na obra, se aproveitando de certas situações. Na verdade, ele faz com algumas mulheres, né, com várias mulheres durante a obra, aquilo que ele fez com a S lá no princípio do conto, né, na festa. Que é por sentir dor de cotovelo, estar pensando com a cabeça na Yennefer e doloroso por causa disso, procurarem uma outra mulher, né, um certo conforto, prazer na cama para suprimir, digamos assim, né, aliviar um pouco da tensão, da angústia que ele sente em virtude do relacionamento conturbado que tem com ela. Em outras palavras, ele usa mulheres. E ele iria usá-la. Só que o fato dela ser inteligente, né, como ela não é estúpida, o que demonstra uma maturidade, né, bastante significativa para alguém da idade dela. Isso faz com que a ficha dele caia naquele momento, né? Que ele se toque no que ele estava fazendo. Nem sempre ele tem muita consciência do que ele está fazendo, da forma como ele está usando as pessoas, né, as mulheres, a seu benefício próprio, de forma egoísta. Mas o fato dela reagir do jeito que ela reage, dela não se objetificar para ele, né, não ser apenas um pedaço de carne, faz com que ele se toque. O fato de ele não perceber não quer dizer que ele não tem responsabilidade, né? E que isso fica bem claro. E é por isso que eu critico, porque ele tem. O fato de ele se tocar não é algo que o exime da responsabilidade. Mas é raro quando uma mulher faz com ele o que a S fez. Faz com que ele perceba a gravidade, né, da ação dele. A forma degradante que ele estava tratando um outro ser humano. Um ser humano que também tem problemas, dores, né, sentimentos como os dele. Na verdade, não como os dele, mas como ele, né?
Não são os mesmos, mas ainda são sentimentos difíceis, pesados. Cada um carrega uma cruz, né? E também é raro na obra ter uma mulher com o tato, né, de uma forma até educada, né, polida. Ela não briga com ele, né? Foi algo extremamente polido da parte dela, educado mesmo, classe, né? Com muita classe, mostrar para ele, né? Fazer com que ele se tocasse do que ele estava fazendo ali. Mas ela se apaixona por ele, né? Mesmo assim, se apaixonando, ficando interessada, envolvida por ele, ela não é um pedaço de carne. Não é assim que a banda toca, não. Ela merece uma certa integridade, ela merece um sentimento verdadeiro também. E é justamente aí que eu inverto a questão. Não é que o Geralt que merece alguém como a S. Na verdade, é ela que merece alguém melhor do que ele, né? E é o que me leva também a não purgar muito nesse aspecto, a não achar que a S deveria ficar com ele, ou que ele deveria esquecer a Yennefer e seguir com ela. Não, porque na minha concepção, conhecendo o Geralt como conheço, a história como um todo, conhecendo as questões que o movem e faz com que ele pise na bola. O Geralt é um cara íntegro, mas que também pise na bola, porque ele é ser humano, né? Embora bruxo, ele é humano. E levando em consideração a pessoa da S, que nós temos um recorte aqui nesse conto, né? Que é pouco também, mas suficiente, eu fico satisfeito que ela não tenha ficado de fato com ele. O que me dói é o final dela, o destino dela. Né? O que é realmente doloroso é o destino que a aguardava, o futuro dela, como a história dela termina. Mas não o fato dela não ter ficado com Geralt. Ela merece alguém melhor do que ele. Pelo coração que ela tem, pelo caráter que ela possui, integridade enquanto ser humano. Uma pessoa humanizada, empática, digna. E é isso que dói. Porque dentre todas as personagens da obra, Sapkowski, quando ele vai punir um personagem secundário, ele escolhe a S. A S para punir. É claro que a gente ainda não chegou lá no final da obra, onde outras pessoas também encontrarão, né, o seu fim de uma forma mais dolorida para algumas pessoas, para alguns leitores, né, e se apegam a personagens. Mas muitos dos amigos que o Geralt perdeu, ele perdeu lutando ao lado deles, com eles. A S morreu sozinha. É isso que dói. Tem um momento no texto, né, um momento da narrativa que ela fala, né, que ela tinha horror, simplesmente horror, pavor, de se imaginar morrendo sozinha, doente, numa cama, e o filho da puta do Sapkowski é exatamente o que ele faz com ela. A balada que o Jaskier não cantou, não tocou, a real história é ela morrendo sozinha, adoecida, sem ninguém ao lado dela, cuidando dela, né? Jaskier encontrou o corpo dela numa pilha de corpos que estavam sendo queimados. Retirou o corpo dela da pilha e foi para uma floresta, né? Enterrou, deu um enterro digno para ela. Enterrou ela, inclusive, com a pérolazinha, né? Que ela ganhou dele e do Geralt, né? Depois da aventura que eles tiveram lá no mar. E também com o alaúde dela. As duas coisas que ele deixou na sepultura, assim como ela desejava. É duro. Entre todas as personagens, o Sapkowski mata ela. E de uma forma indigna, sabe? É o personagem que morre, o amigo do Geralt no caso, né? O personagem do círculo dele que morre de maneira mais indigna, mais triste,
devastadora mesmo. É S. E o Sapkowski com isso ele faz uma coisa que é particularmente notória, que é tirar o véu, né, e escancarar de fato como as coisas são cruéis mesmo, injustas nesse mundo. No nosso mundo. O mundo de The Witcher, como eu sempre falo, é um mundo que espelha o nosso. O mundo, né, ele pune os bons. Ele ataca os íntegros. Os bons sofrem nele. E tem finais como o final que a S teve. E isso é o que de fato nos dá esse nó na garganta, né? A morte da S espelha a brutalidade, né, e o destino que pessoas íntegras boas têm no nosso mundo. Como pessoas inocentes sofrem nele. Pessoas que não são corrompidas, né, não se tornam adaptadas, né, a esse mundo, é a barbaridade, né, o barbarismo, essa crueldade e frieza que nós encontramos nele. Muitas delas são tragadas, né, pelo mal que nele habita e tem um destino, um fim, né, muito indigno, assim como o que ela teve. É um retrato do nosso mundo, a morte da S, né? Há muitos que bradam, né? Eu sou forte porque eu sobrevivo a esse mundo, blá blá blá. Não é força, é adaptação. Não é forte se tornar frio para não sentir dor. Porque ao se tornar frio para não sentir dor, você deixa de sentir qualquer coisa. Mas você se torna frio, parte desse mundo. E é um mundo doente. Estar adaptado a um mundo doente não é mérito algum. Essa é a questão. O bonito em personagens como a S, pessoas como a S, é a capacidade de ainda se importar. É a capacidade de ainda sentir, se emocionar com as coisas. E não ser apenas um bloco de gelo frio. Uma pedra imóvel. Uma fortaleza desumana. Paga-se um preço muito grande por isso. Claro que se paga. Um preço muito grande por isso. Mas são essas pessoas, né, que nós podemos dizer e apontar que não perderam a sua humanidade. Que não se tornaram adaptadas, apáticas, meros marionetes, fantoches desse mundo. Fantoche, que inclusive é o apelido da olhuda, né, da S, e que ela não gostava de ser chamada. E de fato, ela não merece ser chamada de fantoche, porque fantoche é definitivamente a única coisa que S. Darwin não foi. Enfim, meus caros, eu creio que eu toquei nos pontos que eu achava, né, mais relevantes em relação a um pequeno sacrifício. É desagradável falar sobre ele. Não porque não seja rico, né, o texto não seja rico e cheio de elementos. É desconfortável porque é doloroso, né? É chato nesse sentido mesmo, porque toca em feridas. A primeira vez que eu li Um Pequeno Sacrifício,
Eu fiquei com raiva de Sapkowski. A primeira sensação que eu tive foi de tristeza, né, pelo fim que ela teve, o fim totalmente indigno que ele deu para ela. Morrer sozinha na cama, jovem, doente, o abandono, né, dela. Fiquei muito triste com isso e com raiva dele, do autor, porque ele fez isso com ela. Mas depois que a gente acalma um pouco as emoções, né, aqueles primeiros sentimentos que afloram na gente começam a ser um pouco suavizados, aí a gente entende qual é a mensagem, o que o autor quer comunicar quando faz algo assim. S. Darwin é um dos personagens mais marcantes de The Witcher para mim, porque ela tem essa dimensão, essa capacidade de, mesmo sendo breve, ser uma personagem de um conto só, que apareceu em poucos momentos, em poucas cenas, ter deixado algo, ter ensinado algo. E quando nós lembramos da S, nós não lembramos apenas das características físicas, estéticas de um personagem do Sapkowski, que sempre são lindíssimos, né? E bem distintos entre si. Cada personagem tem seus traços estéticos lindíssimos. A gente não lembra só da estética da olhuda, não apenas da beleza dela, dos traços dela, mas da mensagem dela, de tudo que envolve o personagem dela. O que foi deixado aqui de legado nesse conto. É uma mensagem importante, poderosa, trágica, triste, né? Porque expõe a realidade. Mas é uma mensagem que talvez possa, de alguma forma, né, com a tristeza e a purgação que nós sentimos, né, até aquele ligeiro, leve lacrimejar, que nós aqueçamos um pouco mais os nossos corações, né, sejamos mais humanos e um pouco mais dignos de alguma forma. Como a gente apanha do mundo, né, diariamente, cotidianamente, a tendência é que o coração vá se fechando, vai se tornando um pouco mais sólido. E a importância de um conto como esse é quebrar um pouco nessa carapaça rígida, né, que cobre o nosso coração, e pelo menos um pouquinho que a gente chore um pouquinho, né, que a gente lacrimeje, que a gente sinta as coisas, né, volte a ser humano minimamente. Se opondo, né, resistindo um pouco a maior parte do tempo onde nós vestimos uma armadura, né, para tentar sobreviver e não sentir as coisas no mundo cruel, bárbaro, como o nosso, que é a fonte de inspiração óbvia, evidente para The Witcher. Fico por aqui, meus caros. Espero que tenham gostado de mais um podcast da obra. Nos vemos no próximo vídeo.